e as circunstâncias desse mundo, da nossa vida nesse mundo, que vai sempre nos pressionar, vai, sem dúvida alguma, calejar a nossa fé, mas num processo natural da vida. Falar de fé é algo que eu tenho grande temor. Agora mesmo, neste momento, acredito que esteja tudo bem, mas o Alcione não está aqui. O Alcione está no São Francisco. O Alcione foi levar, Davi foi levar o Alcione no São Francisco. Vocês perceberam que ela já chegou aqui com o lado direito, o rosto dela meio parado. E lá na minha sala, conversando com ela, eu começou a parar o lado esquerdo, e o olho não voltando mais, ficando. Melhorou, e por teimosia, e muito na marra, porque o Alcione é osso duro de roer nessas coisas. E Davi levou a Alcione para o São Francisco, porque está parado o rosto dela agora, mais o lado esquerdo. É pela fé que nós temos que vir pregar, e Deus que está cuidando dela, saber que Deus provê. E eu creio nisso plenamente. Somos desafiados na fé para crescermos nela. Não foi diferente com Abraão. Nós estamos falando sobre isso já há vários domingos. A fé de Abraão como uma fé que cresce. E vimos que fé bíblica cresce. Gênesis 15 vai nos ajudar a ver um pouco mais sobre isso. A gente chega num momento aqui de Gênesis bem central desse processo de revelação do Antigo Testamento, que resumidamente nós poderíamos lidar com o verso 6 de Gênesis 15 para tratar aquilo que está acontecendo na vida de Abraão desde que ele saiu, por ordem de Deus, das terras de Ur, Ur dos Caldeus, lá em Gênesis 12, versos 1, 2 e 3. Diz lá que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui é um resumo do processo de revelação no Antigo Testamento até aqui, até esse momento da vida de Abraão. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi creditado. Isso lhe foi colocado na conta como justiça de Deus. A ideia aqui é que Deus declara a Abraão justo porque ele creu em Deus. É um ato praticamente jurídico. Deus declara que aquele que nele crê é justo, porque justo é Deus que declara os seus justos, os que nele creem. E até esse ponto aqui, a fé de Abraão ela foi bastante circunstancial. Já falamos sobre isso em mensagens anteriores. A fé de Abraão ela foi muito mais devido às circunstâncias que Deus movimentava na sua história, e ele ia de acordo com os fatos que iam acontecendo, muito mais do que factual. Aquela fé genuína de fato e verdade, ou seja, eu creio e por isso faço. Até então, a fé de Abraão, até aqui, ainda é uma fé que em processo de amadurecimento, crescendo, mas é uma fé que faço porque as coisas estão acontecendo aqui e eu vou indo. Abraão está chegando no momento que ele vai passar a tomar decisões porque ele crê. E não porque Deus está movendo a história e ele está sendo conduzido por ela. Estão entendendo a diferença? Deus não nos dá fé bíblica para crermos nas coisas ao nosso redor, crermos nele mesmo circunstancialmente. Na verdade, deixa eu arrumar a ordem do que eu falei. Para crermos nele circunstancialmente ou nas evidências da sua existência pelas coisas que estão ao nosso redor. Não recebemos fé para crer sem querer, crer por acaso, crer por circunstância. Deus permite muitas vezes situações de crises em nossas vidas para que a nossa fé ela se mova do abstrato para o concreto. Deus nos permite momentos de grande dificuldade para que a nossa fé saia do geral para o específico. Tudo isso porque Deus quer nos fazer crescer
na fé que nos aproxima dele, nos faz depender dele, conhecê-lo mais e querer estar próximo dele. E esse é o caso de Abraão aqui neste capítulo. Inicialmente nós vamos ler Gênesis capítulo 15, dos versos 1 ao 6. Vai aí para a sua Bíblia, que faremos essa leitura. Eu farei aqui na minha Bíblia e você vai acompanhar na sua. Gênesis capítulo 15, inicialmente eu vou ler os versos do 1 ao 6. Diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por cada querido irmão aqui nesta noite, pessoas que nos visitam. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe através da tua palavra que será ministrada, ó Pai, que está sendo ministrada. Fala conosco, ó Deus, renova a nossa fé, nos ajuda a crescer na fé, nos desperta, Senhor, a uma vida próxima, dependente do Senhor, de forma deliberada, não circunstancial, mas nos aproximarmos do Senhor por causa do Senhor. Ensina-nos a vivermos a vida cristã assim, ó Pai. Ajuda-nos a crescer a partir da Tua palavra. Peço a Ti, em nome de Jesus, a Tua providência ali com a Alcione e com o Davi, que haja o atendimento necessário a Deus para si, e que o Senhor, mais uma vez, nos contemple com a Tua boa e misericordiosa mão. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. As afirmações de Deus aqui, Abraão, no verso 1, são no mínimo curiosas. Logo no verso 1 vemos o seguinte: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Não tenha medo. Irmãos, por que Abraão teria medo? Vocês lembram do capítulo 14? Que falamos semana passada? Simplesmente, Abraão tinha acabado de ter uma vitória militar fora de série. Ele venceu aquela aliança do Extremo Oriente, liderada ali por Quedorlaomer. Lembram deles? Alguns ficaram meio assustados com os mapas. Vamos relembrar um pouquinho. Você vê aqui à sua direita a aliança do oeste, né, que eu estou chamando de Extremo Oriente, a região ali da Mesopotâmia, com os reinos, né, de Sinear, Elazar, Elão e Goim. O comandante aqui era Quedorlaomer, né, que era o rei de Elã. E esses eram os 4 reinos. E aqui no Baixo Oriente, chamado de Leste, Aliança do Leste, né? Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Belá, que é também Zoar, né? Também conhecida como Zoar, que são os 5 reinos. A região ali mais para o Mediterrâneo é a região daquelas montanhas, ou aqueles território de Manrê, onde estava Abraão, onde morava Abraão. E nós falamos semana passada que esse reino, essa aliança, ela era uma aliança vassala desse reino do Extremo Oriente, e eles se rebelaram e causando grande problema econômico, político, militar, social, para este reino do Oeste, que tinha uma grande ligação, tinha um grande vínculo com o Egito, e as estradas que cortavam esse percurso aqui de aproximadamente 1.126 quilômetros, era todo o comércio que chegava do Egito até o Extremo Oriente, era por essas estradas.
que esse reino aqui se rebelando impediria de circular dinheiro lá no reino, nesses 4 reinos de cima. Esses reinos se rebelaram, enfim, quiseram fazer guerra contra os 4 reinos, mas era muito mais forte o exército de Quedorlaomer, e eles invadiram, tomaram, saquearam e levaram Ló preso, tomando Sodoma e levando Ló preso com toda a sua família, com dinheiro, com tudo que tinham, para as fortificações, então, dessa aliança. E Abrão, quando toma conhecimento de que seu sobrinho foi levado preso, ele junta 318 homens da sua convivência imediata, monta ali umas forças especiais do Baixo Oriente e sobe, ataca Sodoma, toma tudo que tem que tomar, pega seu sobrinho de volta, pega a família, pega os bens, pega os pertences e leva tudo de volta. Ele consegue resgatar a sua família. Certamente milhares de soldados sitiavam ali a região daquele Baixo Oriente, daqueles 5 reinos, e Abrão, que não era nenhum militar, não era nada, com 318 homens, foi lá, pegou sua família de volta e trouxe para Sodoma para ser honrado, com muitas festas. Aí vimos o contexto da semana passada, dentro do contexto da mensagem. Mas o motivo de eu relembrar isso é apenas para dizer, medo do quê? E até dá um choque, né? Porque a gente lembra de Abrão, o pavor de Abrão lá, quando estava chegando no Egito, entregando a sua mulher como escrava ou vassala, com medo de perder sua vida. E Deus está tratando o coração desse homem mesmo, porque ele agora estava valentão a beça, o bicho ficou corajoso. E junta 318 e faz uma campanha militar espetacular, resgata a sua família, enfim. Não entendi inicialmente, então, por que não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo? Talvez pudesse Abraão estar com medo de represárias de Quedorlaomer. Eu venci essa guerra, mas não acabou a batalha? Pode até ser, ou poderia ser. A questão é que algo muito mais sério, muito mais desafiador estava por vir. Algo muito mais desafiador do que um combate militar. Abrão foi lembrado que, por Melquisedeque, rei de Salém, que toda aquela vitória não foi por causa do seu poderio, da sua coragem, da sua força, mas foi por causa das promessas do Senhor. E que aquela vitória era do Senhor. Então, algo estava por vir. Algo muito mais difícil de Abrão encarar. E a resposta de Abrão aqui nos versos 2 e 3 confirma isso. Diz assim: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, nos dias de Abraão havia uma prática comum para garantir o herdeiro de uma família quando um casal não tinha filhos. O casal sem filhos, eles naturalmente adotariam um dos servos nascidos ali na comunidade deles, naqueles mais domésticos, naqueles mais próximos da família. E esse filho, então, que seria integrado, esse doméstico, essa pessoa da convivência próxima da família, seria enquadrado na realidade de filho do casal, e para que ele pudesse, na velhice, herdar os bens, herdar as posses, enfim, no momento de sua morte. Mas me parece que Abraão estava muito angustiado com essa possibilidade. Havia uma promessa, mas não havia um filho da promessa. Ele estava ficando velho, o tempo passando, e o seu coração parece que ficava cada vez mais angustiado. Eliezer não era, então, um herdeiro de Deus, o Deus que havia prometido um filho. Ele estava tenso, e no julgamento ansioso de Abrão, numa avaliação precipitada de Abrão, ele cria, então, que não teria mais um descendente dentre os seus filhos. Aí surge o verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, Abraão. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Irmãos,
a nossa tendência aqui é criticar Abraão. Rapaz, você já viu tanta coisa Deus fazer contigo mesmo, te livrar disso, te livrar daquilo, te fazer vencer um batalhão de militares, de fuzileiros armados, treinados na guerra. Você vai com 318 e faz um estrago. Deus te deu coisas extraordinárias, você tem crescido. Como é que você chega numa hora dessa e ainda pergunta alguma coisa a Deus, ou questiona Deus se Deus vai fazer ou se não vai fazer? A nossa tendência, se nós lermos esse texto, é criticar Abraão. Mas eu quero encorajar os irmãos a enxergar a graça de Deus nesse texto. Por quê? Porque eu e você fazemos muito isso. Eu e você costumamos fazer repetidamente, ou ter repetidamente, esses momentos de ouvir do Senhor e ouvir pela palavra de Deus, ou desfrutar daquela paz do Senhor por um devido momento, depois de um tempo de oração. Deus te aquieta o coração, Deus te tranquiliza. Aí diante de para você, de alguma demora de Deus, você simplesmente questiona se Deus vai fazer mesmo algo por você, se Deus vai te suprir mesmo, se Deus é Deus mesmo. Questionamos Deus como se Deus fosse um Deus de brinquedo ou de papel. Tecnicamente não somos melhores que Abraão em nada. A questão é que nós precisamos enxergar a graça de Deus na vida de Abraão, aqui nesse contexto. A gente julga muito facilmente a falta de mudanças em nossas circunstâncias, como se Deus não fosse capaz de cumprir o que prometeu. Julgamos algumas coisas, quando algumas coisas não mudam diante de aflições e preocupações, que Deus não é capaz de suprir aquele momento. E foi exatamente isso que Abraão fez. E nós também, costumeiramente, fazemos. E eu louvo a Deus porque Deus é exatamente o mesmo que teve tanta graça e tanta paciência para com Abraão. É consolador eu ver Deus tratando Abraão com tanta paciência. É consolador ver Deus falando com Abraão, respondendo a Abraão: Abraão, eu vou prover você naquilo que prometi. Não fique ansioso não. Você, na tua geração, a tua descendência não vai ser de um Damasceno. A tua descendência vai ser de um filho gerado de você, vai ser do seu sangue. Espera, Abraão, eu não acabei. Espera, eu continuo contigo. Quanta paciência, quanto zelo do Senhor. Eu me sinto consolado quando lembro que o Deus de Abraão é também o nosso Deus. Deus não revogou nenhuma das suas promessas a Abraão, pelo contrário, apesar de Abraão, apesar de nós, Deus continuou treinando Abraão, Deus continua cuidando de nós, no cumprimento da vontade dele em nossa vida. Que bom pensar assim. Então, para tranquilizar mais ainda Abraão, irmãos, eu vou abrir o histórico parênteses para lembrar você que temos um telhado de galvanizado, de zinco. Então a chuva, quando bate no telhado, ela faz barulho. Se isso tudo de chuva tivesse caído, de barulho estivesse sendo reproduzido em chuva, estávamos já provavelmente nadando aqui. Tá? Então fique tranquilo, está apenas por enquanto chovendo e estamos seguros aqui. Vocês estão me ouvindo? Está chegando bem aí, Givaldo? Não estão ouvindo. Tá, se fechar vai esquentar muito. Não? Tenta fechar um pouquinho. 5 minutos, irmãos, não é mais do que isso. Só uma questão da gente administrar aqui o pouquinho barulho, mas passa já. Mais 1, 2 minutinhos, passa. Eu fico muito feliz em lidar com essas questões que revelam o caráter de Deus. Essa paciência de Deus em lidar com a nossa teimosia. A paciência de Deus em lidar com a nossa incredulidade.
como me traz contentamento e esperança para mim mesmo, quando eu vejo Deus cuidando de Abraão com todo esse zelo. Na verdade, como eu já disse em outras mensagens, Abraão está na escola de pai da fé. Ele não é o pai da fé ainda, ele será o pai da fé, ele está na escola, ele está em treinamento, ele é um pai da fé em treinamento. Como nós estamos crescendo a cada dia, somos crentes em obras, é o Senhor edificando o seu caráter na nossa vida todo dia. À medida que vencemos o pecado, é um tijolinho que Deus vai colocando no nosso caráter espiritual, nos amadurecendo, nos levando ao crescimento. E assim Deus estava fazendo com Abraão. Observem a paciência de Deus, mais uma vez aqui no verso 5, para dar uma tranquilidade maior ainda para Abraão nessa inquietude. Até isso percebam, olha como Deus tem paciência com a ansiedade de Abraão. A ansiedade não é uma coisa boa não, irmãos. A ansiedade nos leva muito rapidamente para pecar contra Deus, ou a pecar contra Deus. E aqui Deus age na inquietação de Abraão de uma forma muito especial. Deus já tirou a dúvida do coração. Não, o teu descendente não vai ser o Eliezer, não. O teu descendente vai ser um filho do teu sangue. Mas para te dar uma tranquilizada maior, Abraão, sai da tenda. Abraão, vai para fora. Olha o que acontece no versículo 5. Abraão, agora que você está do lado de fora, olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Irmãos, eu não vejo nada mais carinhoso do que isso. Deus podia pegar Abraão e dar umas burdoadas, seu velhinho teimoso. Até agora tu não aprendeu não, rapaz? Deus, depois de responder pacientemente, Abraão diz assim: Abraão, sai da tenda e olha para cima. Agora vê se você consegue contar. Irmãos, aquela visão das constelações no deserto, não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de estar numa área bem descampada, numa noite bem clara, e olhar para o céu. Você vê as constelações, e é uma coisa extraordinária. Você não consegue discernir o que é estrela, porque fica assim aquela massa de estrelas, são constelações, é muita estrela, é impossível de contar. E foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, presta atenção, olha para cima, conte as estrelas, se é que você vai conseguir. Assim será a tua descendência. Irmãos, agora aquele instável Abraão, que nos versos 2 e 3 temia não ter sequer um filho, preocupado com ter que ser um filho da sua convivência ali, talvez um filho, um empregado, um filho de algum servo seu. Ele agora nada mais, nada menos, ele crê, ele acredita, com o certificado de garantia do próprio Deus, ele acredita que dele vai surgir uma incontável nação. O verso 6 descreve então a resposta de Abraão a essa extraordinária, esse cuidado e essa revelação divina. O verso 6 diz então: Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado. E na versão revista e corrigida usa uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão imputado. Essa expressão é uma expressão legal, é uma expressão jurídica, é algo que foi conferido por decreto, é uma coisa desse tipo, algo que foi dado juridicamente, foi dada a condição de justo a Abraão, porque ele creu no Senhor, ele creu no que Deus falou, ele creu na promessa de Deus, ele creu que Deus era Deus, não mais agora por circunstâncias. Ele creu em algo que não dependia de nada acontecendo imediatamente diante dos seus olhos. Deus, como Senhor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, sabia o que se passava na mente e no coração de Abraão, quando o texto diz que Abraão creu. E por causa desta fé absolutamente confiante e independente, lhe foi dada uma posição extraordinária, que só o justo Senhor pode conferir. Deus disse a Abraão que porque você creu,
eu vou acreditar na tua conta, eu vou imputar sobre você a condição de justo. Isso é extraordinário. Vamos dar mais uma pausinha, porque tem muita gente distraída. É água e só. Não está chovendo aqui dentro. Deixa cair a água lá fora. Ok? Irmãos, nesse momento que o texto diz que Abraão creu em Deus quanto à promessa de um filho. E esse filho, através desse filho, a bênção desse filho alcançaria toda a humanidade. Percebam bem que tinha muita coisa envolvida nesse crer de Abraão aqui no verso 6. A promessa de um filho não se limitava a um momento apenas temporal de Abraão, a uma realização familiar de Abraão. Não, esse filho que Abraão cria, que Deus disse que ele teria, ele seria a bênção de Deus para toda uma humanidade. Esse filho já apontava perfeitamente para Jesus. Embora a gente não possa de forma alguma saber como é que foi o entendimento de Abraão sobre essa questão, certamente não havia essa porção da revelação. A gente não deve esquecer das palavras de Jesus ali em João capítulo 8, verso 56, sobre esse crer de Abraão. Ali Jesus diz em João capítulo 8, 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. O que Deus viu ali no momento em que Abraão creu, é que houve uma exultação, houve um entendimento de algo que talvez Abraão não pudesse ainda perceber, que se estenderia e se completaria na cruz e afetaria a mim e você hoje, o nascimento do Filho de Deus, Cristo que nasceu, viveu e morreu pelo nosso pecado. Ele talvez não pudesse compreender a magnitude desse filho que ele receberia, mas ele numa perspectiva altamente espiritual, Deus concedeu a ele, imputou esse estado de justo, porque ele creu numa promessa. Deus falou que ele teria um filho, e esse filho abençoaria muitos. Ele creu de uma forma tão incrível, mesmo sem perceber tudo o que implicava naquele momento, que Deus o abençoou de forma extraordinária. Este é o momento onde podemos anunciar tranquilamente que a fé de Abraão, ela foi literalmente salvadora. Salvadora no sentido de libertadora. Salvadora no sentido de não mais confiar em si mesmo. Mas agora Abraão estava aprendendo numa fé que ia amadurecendo a confiar plenamente em Deus, nas promessas de Deus, na revelação de Deus, ainda que ele não tivesse todas as explicações. Mas ele cria de uma forma completamente dependente de que Deus era Deus, e aquilo que Deus falara, aquilo que Deus revelou a ele era suficiente para lhe trazer paz e segurança. Creio plenamente que houve uma genuína salvação neste momento aqui agora. Completou-se talvez o ciclo da salvação no coração deste homem neste momento da sua vida. Mas 3 fatos definem a fé de Abraão. O primeiro fato é que a fé de Abraão ela foi pessoal. Algo muito dele com Deus. O que eu quero dizer com isso? Abraão realmente acreditou no Senhor. Parece meio óbvio o que eu falei, mas nem sempre é tão óbvio assim. Irmãos, Abraão não se limitou a acreditar em Deus apenas como uma divindade, como um ser supremo, um ser poderoso, talvez até temido. Mas ele realmente creu em Deus como Senhor da vida dele, Senhor da sua existência. Foi uma perspectiva muito íntima e pessoal. Não era apenas algo que todo mundo cria, uma imagem, uma figura de Deus, um sentido religioso de Deus, não. Abraão creu pessoalmente de que Deus era Deus e Senhor da sua vida. E é isso que realmente distingue aquele crente nominal. E preste bem atenção nisso, deixa para lá o barulho, isso é muito sério.
Esse tipo de fé pessoal é que distingue o crente nominal. Aquele que sabe que por algum tipo de medo de perder algum tipo de privilégio, vai à igreja. Aquele que vai à igreja porque está disposto a fazer algum tipo de comércio com Deus. Senhor, eu te dou tanto, o Senhor me dá outro tanto. É aquele que sabe que vai à igreja apenas para ter um tipo de alívio para a sua ansiedade, para as suas inquietações espirituais ou não. Isso diferencia realmente daqueles que genuinamente são renascidos pela fé, porque creem na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Algo muito pessoal, algo que não posso pegar por osmose de ninguém, algo que apenas por ouvir falar e por achar que é legal, fulano que disse que é bom, e o outro ciclano que disse que é legal, e eu vou lá. Isso não é fé salvadora, essa fé não é pessoal, essa é a do outro que você pegou um pouquinho e vai durar também um pouquinho. A fé salvadora é aquela pessoal que causa um impacto profundo, tanto na hora que você a recebe, quanto durante a sua vida, você vivencia esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que é o teu Senhor, pessoal, é o teu Salvador, aquele que morreu na cruz por você. Algo que você percebe na tua realidade cristã. Uma segunda característica, um segundo fato da fé de Abraão, é que a fé de Abraão era muito objetiva. Quando Abraão creu na pessoa de Deus, ele creu nas promessas de Deus, ele creu naquilo que Deus falou, bem diretivamente. Ele não creu em proposições abstratas, não, ele creu naquilo que Deus falou. Ele não via, ele não desfrutava daquilo, não eram circunstâncias que estavam o movendo a saber que Deus está aqui, não era uma fé acidental, mas era uma fé objetiva. Deus falou e eu creio naquilo que Ele falou. Muitos acreditam em Deus tendo por base seus próprios pressupostos sobre Deus. Deus é assim, Deus sabe do meu coração, Deus vai ser bonzinho comigo, Deus é aquilo. E colocamos um monte de adjetivos como se Deus fosse uma Maria Mole no céu, como se não fosse um Deus de verdade, de justiça, de amor, de paciência, de misericórdia, mas de santidade, de caráter imutável, que não vai mudar de ideia em relação à sua palavra. Não, a gente coloca Deus num formato bem satisfatório, que atenda aos meus pressupostos. Isso não é fé objetiva, isso não é fé bíblica. E um outro fato que nós percebemos na fé de Abraão é que ela é muito prática. Até então ela era circunstancial. Agora Abraão, de um tempo para cá, ele vem aprendendo a ter uma fé muito prática. Com isso eu quero dizer que a crença de Abraão, a fé de Abraão, o crer de Abraão, exigiu uma postura de movimento, de ação, de atitude. É claro que, repito, nós estamos lidando com a segunda fase da vida de Abraão. A primeira fase da vida de Abraão foi uma fase complicada. Isso mais uma vez me encoraja, porque Deus sabe dessas fases complicadas do nosso relacionamento com Ele. Fase onde nós ainda gostamos de trocar uns beijinhos com a vida passada, com o pecado já confessado, uns abracinhos, dar umas amassadinhas no pecado, dar umas passeadinhas com o pecado, fazer uns lanchinhos com a minha incredulidade. Abraão já está numa fase mais madura, como nós também podemos chegar a esta fase mais madura. E ele agora está tendo uma perspectiva da fé muito diferente. As obras, melhor dizendo, de fé de Abraão, elas são resultado de uma transformação que a fé causou. Irmãos, fé bíblica nos transforma. Fé bíblica não apenas nos convence de alguma coisa, fé bíblica nos move em outra direção. A fé bíblica apenas não mexe no nosso intelectual, no nosso intelecto. A fé bíblica afeta a nossa vontade, nos faz andar de outra forma, nos faz tomar decisões diferentes, nos faz encarar a vida numa perspectiva diferente, porque Deus muda a nossa história. Por isso que esses recursos, esses fatos da fé, uma fé pessoal, objetiva e prática, ela nos aproxima de Deus. E é isso que Deus vem fazendo na vida de Abraão, aproximando Deus de Abraão. É isso que
aproximando Abraão de Deus, dele mesmo. E é isso que Deus vem fazendo conosco. Esse processo pode ser muito longo e torturante, ou pode ser muito gostoso e até rápido, quando a gente para de achar que somos alguma coisa, que temos alguma coisa que interesse a Deus, e começamos a pensar que somos pecadores alcançados por uma graça inexplicável, que Deus me deu o Espírito dele, Deus me deu fé para crer nele. O que eu preciso agora é apenas me abraçar com as verdades que eu já, pelo menos intelectualmente, disse que creio. Porque o mais é Deus quem faz, constantemente, como fez na vida de Abraão. A fé de Abraão, como a nossa hoje, não era algo que ele adquiriu por esforço mental. A fé de Abraão não era fruto de uma vontade pessoal, ou mesmo um esforço espiritual. A fé era um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. A fé é uma capacidade dada por Deus. Aí nós vamos para Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Pois vocês são salvos pela graça por meio, e isto não vem, é dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Muitas pessoas perdem muito tempo achando que tem algum tipo de participação na obra salvadora de Deus, porque são bonzinhos, porque são legais. Apenas que muitos aqui não estavam na reunião de ontem. Estamos falando sobre por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E já chegamos a uma conclusão, né, irmãos? Os que estão aqui, estamos na metade do trabalho, e já chegamos a uma conclusão, e a conclusão é bem objetiva. Essa frase está meio errada. A frase certa é: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque todos nós somos pecadores miseráveis, merecemos o inferno pela nossa teimosia, pela nossa desobediência, pela quantidade de coisas que sabemos da parte de Deus e insistimos de fazer diferente, como se Deus fosse um molenga no céu, que não está nem aí para a nossa rebelião. Ainda assim, Deus, por bondade e graça, nos permite não estar na chuva agora. Por algo inexplicável, Deus permite que não esteja chovendo aqui dentro. Pode até ser que chova daqui a pouco, mas por enquanto não. E eu ainda acho que o problema é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não! O problema maior é que quando coisas boas acontecem com pessoas ruins, sabe o que é isso? Graça! É um amor inexplicável. É algo que não dá para entender. Abraão estava aprendendo. A fé de Abraão estava realmente no fato naquilo que Deus disse para ele. Ele ia ter um filho. Nós sabemos que estava implícito o fato de que da descendência de Abraão viria o Messias, o Filho de Deus. Mas Abraão, ele simplesmente creu em Deus. E a Bíblia diz que ele recebeu o crédito da justiça de Deus, então Deus declarou que ele seria justo. Na linguagem do Novo Testamento, isso implica em salvo. Salvo. Porque não tinha mérito algum em Abraão. Mas ele creu, dizendo assim: Senhor, eu me rendo. É o Senhor mesmo, o dono da minha vida, o Senhor da minha história. Eu creio no Senhor, porque o Senhor é tudo aquilo que diz ser. Tecnicamente falando, irmãos, a salvação e a fé são um presente. Um presente de Deus pela graça, mas a justiça, a posição de justo, de lavado. Gosto de um texto, vocês sabem que eu repito muito, o texto de 1 João 1,9. Vocês lembram de cor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavar toda a nossa imundície, nos purificar de toda injustiça. Irmãos, isso é extraordinário, porque o ato de tornar justo, esse Deus impetra como supremo juiz,
Ele diz: porque você creu em mim, e no meu Filho, Jesus, que veio ao mundo e morreu pelo teu pecado, eu declaro você justo, eu limpo você da tua culpa, eu purifico você do teu pecado, mas porque eu declarei você justo, porque você creu na obra do meu Filho na cruz por você. Irmãos, isso é glorioso. É incrível que tudo isso já estava acontecendo lá com Abraão. Isso começou aqui, isso já estava acontecendo, na verdade já começou há algum tempo, está se desdobrando aqui. Essa é a maneira como Deus salva uma pessoa, irmãos, não mudou nada. Nada mudou. Sempre Deus salvou pessoas pela graça, mediante a fé. E não há outro caminho. Enquanto Abraão foi salvo pela fé naquele que viria, nós somos salvos pela fé naquele que já veio. Amém? Isso é glorioso. Essa é a única diferença. Tendo Deus então resolvido essa primeira parte das inquietações de Abraão, primeira parte resolvida: Abraão, fica tranquilo, o filho vai vir, não vai ser de Eliezer não, entendeu? Bacana. Aí Deus passou a fortalecer a fé de Abraão quanto à terra que ele iria possuir. E o verso 7 diz assim: disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Aí agora, outra coisa que eu tenho procurado observar na leitura bíblica é a humanidade das pessoas. Às vezes a gente vê esses personagens bíblicos e coloca esses camaradas como se eles fossem os super-heróis da fé, e não eram não. Eram homens frágeis, pecadores como eu e você. E eu tenho procurado não deixar passar desapercebida essa humanidade desses homens, esses heróis da fé. E aqui nós estamos diante de uma humanidade de Abraão muito grande. Deus fala de novo: olha, vou te dar uma terra, vai ser assim, bacana. Até ele já tinha essa promessa. Aí Abraão faz uma pergunta muito humana no verso 8, ele diz assim: ó soberano Senhor, como é que eu posso saber que tomarei posse dessa terra? Aí para tomar uma coça nas pernas, né? Tomar as varadas nas pernas e sair pulando, né? Irmãos, mas é a humanidade de Abraão, como a minha humanidade. E mais uma vez eu fico muito afetado pela bondade de Deus e a paciência e a graça de Deus. É algo muito, muito especial. Eu não acredito aqui em questionamento. Olhando para a humanidade do homem Abraão, eu acredito em dúvida. Questionar é duvidar, é não crer que Deus é aquilo tudo. Mas ter uma dúvida: Senhor, eu estou realmente inquieto. Eu sou um pecador miserável e queria muito que o Senhor me dissesse alguma coisa sobre como é que vai ser isso, porque a terra está ocupada por um monte de gente ruim. Os caras são bons de guerra, eles são muitos. Senhor, como é que eu vou tomar posse dessa terra? Como é que vai ser isso? E essa ideia se confirma quando Deus, essa ideia de que era uma inquietação, talvez um medo humano. Ele não está duvidando de Deus, está duvidando, talvez questionando a forma. Senhor, não estou entendendo bem não. Eu vou lá, mas como é que vai ser isso? E eu confirmo esse meu argumento pelos versos 9 a 11. Os versos 9 a 11 dizem assim: respondeu-lhe o Senhor. Então Deus não repreende Abraão por este momento de humanidade e confirma tudo o que está por acontecer com uma promessa. E a promessa está aqui nos versos 9 a 11. O Senhor respondeu a Abraão: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Irmãos, no tempo de Abraão, ou Abrão, os acordos entre partes não eram formados
firmados por contratos registrados em cartório, como nos dias de hoje. Os acordos entre partes naquele tempo eram bem assim. Eram alianças formadas através de pactos, de alguns cerimoniais. Aqui, a aliança de Deus com Abraão, ela foi selada por esse cerimonial aqui, pela divisão de um animal ou de vários animais. Só quero que vocês prestem atenção que nós não estamos falando aqui do sacrifício de animais no templo pelo sacerdote. Não tem nada a ver com isso. Estamos falando aqui de um momento onde um acordo era firmado por esse ritual, por esse simbolismo, onde animais eram cortados. Isso era um ato legal de fazer acordo entre partes. É o que está sendo aqui apresentado. Então, o que estamos vendo nos versos 9 a 11, definem o cenário da ratificação dessa aliança. Que aliança? Eu vou te dar uma terra enorme por herança, e você vai ocupar com o meu povo essa terra. Isso está ratificado entre Deus, que chama Abraão a este momento de formalizar esta aliança através deste momento ritual. Provavelmente, isso não foi uma coisa rápida, foi demorada, e algum tempo passou entre o versículo 11 e o 12. O verso 12 diz assim: ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Irmãos, vou abrir mais um parênteses aqui para fechar a porta, e para dizer aos irmãos o seguinte: ninguém vai embora. Está chovendo a beça. Então vamos descansar o coração. Vamos descansar o coração. Eu vou pregar. Alô, alô, alô. Não tem problema. Tem bateria, tem tudo. Voltou. Ótimo. Ninguém vai embora mesmo. Está chovendo muito. Então, posso ir até meia-noite? Tranquilo? Eu estou bem. Ok. O texto diz que, passado todo esse cerimonial, todo esse fechamento, essa ratificação da aliança, do pacto formal, onde Deus diz que vai dar tudo que é devido, já foi dito em Gênesis 12, versos de 1 a 3, na grande promessa que Deus fez a Abraão. Vem o verso 12, depois de talvez muito tempo, um período grande entre o verso 11 e 12, e diz assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, talvez muito cansado, caiu num êxtase, num sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Irmãos, trevas densas e apavorantes. Esta foi a resposta de Abrão aos sofrimentos que ele viu neste sono profundo. Uma inquietação muito grande, talvez um agito muito grande no seu sono, e uma aflição muito grande, percebendo que naquela revelação, naquele momento onde Deus fala com ele através de um sonho, muito sofrimento aos seus descendentes estava por vir. 400 anos de aflição e cativeiro no Egito. Ele contempla naquele tempo de sono uma visão estarrecedora de um período entre o momento que Deus fala com Abraão até a ocupação da terra pelos judeus. 400 anos de tempo, de espaço-tempo passariam, e esse tempo seria ocupado com o seu povo, os seus descendentes, em profunda sofrimento, cativeiro e aflição no Egito. Só lembrando que eles não sabiam que seriam os egípcios seus algozes. Não vemos descrição disso no texto, mas lembra que Abraão já foi para o Egito, já saiu do Egito, ele está nos carvalhos de Manré, e aqui é dito numa visão que os descendentes ficarão cativos por 400 anos, e sabemos que isso seria pelos egípcios, que estavam bem perto deles ali. Olha o que acontece nos versos 13 a 14. Então o Senhor disse a Abrão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por
Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Depois de tudo, depois de 4 gerações, depois de 400 anos. E aqui é algo para a gente pensar sobre, na verdade, 2 razões para nós pensarmos do porquê desses 400 anos de espera antes do povo, os descendentes de Abraão, ocuparem a terra que Deus estava dando por promessa a eles através de Abraão. Primeiro, os filhos de Abraão, eles não haveria ainda uma quantidade de descendentes suficientes para ocupar toda aquela terra. Precisava que essas gerações crescessem, o número ainda era pequeno. E uma outra questão que me chama muito mais atenção: o povo que ocupava aquela terra era um povo pagão. E ainda eles não estavam maus o suficiente para serem colocados para fora. Irmãos, isso me chama muita atenção. O índice de maldade, o índice de pecadaria daquele povo ali, de toda aquela região que seria desapropriada para que os judeus ocupassem aquela terra, eles não tinham chegado ainda no índice de maldade suficiente para que Deus os expulsasse da terra. Olha o que diz o verso 16. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá porque Deus está falando com Abrão nos carvalhos de Manrê, que é a região de Canaã. Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Eles vão ficar muito mais maus do que estão agora. E tem um princípio aqui muito, muito importante. Irmãos, quando Israel esqueceu de Deus, praticando as abominações dos cananitas, como vemos lá em 2 Crônicas, praticando aquilo que os pagãos faziam, desobedecendo a Deus e fazendo aberrações, Deus os colocou para fora também, para fora da terra também. Ao longo de 400 anos, 2 coisas, 2 realidades ou 2 programas simultaneamente estariam acontecendo. Primeiro, nesses 400 anos, os cananeus iam ainda ficar muito piores do que já eram. E ao mesmo tempo, a nação de Israel ia nascer. Ao mesmo tempo, esse povo, esses descendentes de Abraão iam crescer em número, crescer em maturidade espiritual, preparando-os para ocupar essa terra. Isso é algo muito dinâmico nessa narrativa e muito significativo para a gente ver que Deus não comete nenhum tipo de injustiça. Deus é perfeito, é aquele outro lado da história que vimos semana passada. Irmãos, e esse também é um retrato dos nossos dias. O que nós vemos em nossos dias? E se você, no mínimo, lê jornal e vê jornal na televisão, você vai concordar plenamente comigo se você crê nas Escrituras. Será que Deus não disse que nos últimos dias a iniquidade iria aumentar? Você pega lá os textos de 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 2 Pedro. O que está acontecendo? A iniquidade está aumentando e a iniquidade, a maldade vai chegar num ponto que Deus vai botar esse povo para fora daqui. Deus vai fazer juízo, como fez lá no passado. Ao mesmo tempo, Deus está purificando os seus. Deus está santificando os seus, nos preparando para nos dar a terra, para estarmos definitivamente em seu reino. Então nós apenas vemos que a história simplesmente se repete, o caráter de Deus é imutável. Os que ainda não creem no Senhor Jesus e forem encontrados na vinda do Senhor Jesus na condição de não crendo na obra de Cristo na cruz pelos seus pecados, a Bíblia diz que eles receberão recompensa pelos seus pecados. Recompensa será o quê? Por não crer, banimento da terra, não herdar o reino. É o que a Bíblia diz, o reino de Deus é estar com Cristo para sempre. A Bíblia diz sobre isso, a Bíblia não está enganando ninguém. Já os crentes do Senhor Jesus, aqueles que creram e foram justificados pela fé, porque creram na obra de Cristo, serão recompensados pela justiça que lhes foi imputada. Irmãos, isso é bíblico demais. Gênesis 15 aponta escatologicamente para a volta do Senhor Jesus Cristo. Gênesis 15 aponta para a nossa salvação, porque fala de justificação pela fé. E aquele que crê em Cristo foi justificado pela fé em Cristo Jesus.
e herdará a vida eterna com Cristo nos ares, não por mérito algum, mas porque se você creu como Abraão creu, esta fé lhe foi imputada como justiça. Você é tornado justo por causa disso. Depois então de falar no versículo 15, da morte, uma morte tranquila, pacífica, em alta idade que Abraão teve, o verso 16 vai falar sobre o destino da descendência de Abraão. Deus ele ratifica a aliança, o pacto que fez com Abraão, no que diz respeito à terra que eles ocupariam e herdariam, e vai com detalhes assim espetaculares. Olha o que diz os versos 17 a 21. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão, aos seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Irmãos, eu gosto desses detalhes, quando Deus nos enche de detalhe assim. O texto nos fala sobre um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa. Isso literalmente significa Deus passando entre aquelas carcaças de animais que Abraão cortou no meio e pendurou num determinado lugar como prova daquele pacto que estava sendo feito ali com Deus. Simplesmente Deus passa como um fogo aceso entre esses animais, dando a ideia de cura, dando a ideia de expiação. Isso é um simbolismo, mas muito especial. E o que mais me impacta aqui é que esse pacto é altamente unilateral. Ou seja, é Deus indo na direção do homem. É a tocha de fogo. É esse fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa. É Deus dizendo: eu fiz aliança com você e eu cumpro o que disse. Eu sou a tocha acesa. Eu queimo o que tenho que queimar e ratifico o que tenho que ratificar. Eu sou Deus. Isso, mais uma vez, talvez tenha lembrado Abraão de Melquisedeque. Quando, chegando todo orgulhoso das suas vitórias, Melquisedeque chega a Abraão: é Deus o Senhor da tua vitória. É Deus quem deu tudo a você. E agora, mais uma vez, Deus aparece numa figura de linguagem a Abraão, dizendo: eu sou o fogo que consuma o pacto, a aliança que eu mesmo fiz com você. Isso nos deixa numa condição, sabe de quê? De alvos da graça, alvos de um poder de Deus inexplicável, de um amor, de uma vontade de salvar incrível. Nos deixa diante de um Deus que cumpre suas alianças, que cumpre seus pactos, algo incondicional. Irmãos, nenhuma condição foi colocada a Abraão para o cumprimento dessa promessa. Deus estabelece os limites geográficos. Deus diz quem seria tirado de terra, quem seria despojado, quem seria desapropriado. Deus descreve tudo o que aconteceria, porque Ele é o Senhor da história. Ele é a tocha, Ele é o fogo que ratifica aquilo que Ele mesmo fala. Amém? Isso é espetacular. Isso é lindo. Então, isso nos leva a perceber ou entender um pouco melhor o que vemos lá no versículo 8. Ó soberano Senhor, na verdade isso responde à pergunta de Abraão, que foi feita no versículo 8. Ó Senhor, como é que eu vou saber se o Senhor vai me dar a terra mesmo? Deus está dizendo: vai saber porque eu disse que vou dar. Eu sou a tocha, o fogo que ratifica. Eu ratifico a minha própria palavra com fogo. Está aqui dada a resposta para Abraão, do versículo 8. Deus deixa de forma clara a tocha acesa como uma figura de que é Ele quem está
fazendo tudo. Como é que passa a ter sentido o que vimos lá no versículo 1 agora, né? Não tenha medo, Abraão. Agora tem sentido o versículo 1. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a recompensa. Entenderam agora o porquê do verso 1? Que coisa espetacular. Irmãos, a maneira do homem ir a Deus em nossos dias está muito distorcida. A maneira das pessoas chegarem-se diante de Deus está completamente banalizada. Nós somos biblicamente convidados a chegar até Cristo como Salvador, como Senhor, por causa de tudo que Ele é. Somos convidados a vir a Cristo por causa daquilo que Ele fez. Somos convidados a nos aproximar de Cristo por aquilo que Ele faz e por aquilo que certamente Ele vai fazer ainda por nós, ratificando a sua aliança conosco com o próprio fogo. Mas hoje é muito comum as pessoas se aproximarem de Cristo por causa dos presentes que Cristo pode dar. As pessoas se aproximam de Cristo normalmente por causa dos benefícios que podem tirar. É assim que as pessoas, muitos, vão à igreja. Vem para cá. Pelo aquilo que Deus pode me dar, o que eu vou ganhar de Deus hoje? Não por causa da sua presença santa, perfeita, gloriosa, como um rei que deve ser adorado. Abraão não foi enganado em nenhum momento quanto ao tempo que seu povo demoraria até desfrutar das bênçãos da terra prometida, da terra de Canaã. Creu em Deus porque era Deus quem estava falando, não por causa de qualquer tipo de presente ou benefício. Nem um dia foi adiantado aqueles 400 anos. Por isso que lhe foi acreditada a justiça. Porque ele creu em Deus, no Deus de justiça e de amor. O fato é que, enquanto a prosperidade, a perspectiva de melhorar, de ter alguma fama, sucesso, livramento de problemas ou coisas assim, muitas vezes, vamos ficar com a prosperidade primeiro. Estar tudo bem, meus irmãos, na maioria das vezes nos afasta de Deus. Sendo bem honestos. Na maioria das vezes, e temos base bíblica para isso, depois você vai para casa e leia Salmo 73, principalmente dos versos 7 em diante. Na maioria das vezes está tudo bem e nos separa do Senhor. Na grande maioria. Por outro lado, ainda no mesmo Salmo 73, você vai ver do verso 23 em diante, que a aflição nos aproxima. Deus sabe que nós somos pecadores e quer que estejamos perto dele. Qual é o centro da fé de Abraão, que é o tema da nossa mensagem? O que centralizou tudo isso aqui? Eu creio que aqui no capítulo 15, o centro da fé de Abraão estava nessa revelação específica a respeito do seu filho e nas implicações que ainda não podia ver, mas em toda a descendência que viria a partir dele e na realidade do Messias, e assim vai. Mas além disso, Abraão é levado à seguinte conclusão, e nós também somos levados à seguinte conclusão. Irmãos, a fé que cresce não tem como estar separada de momentos de aflições e preocupações e coisas que nos levam a uma dependência de Deus. A fé que cresce, ela carece de dependência e de confiança. E eu só preciso confiar em Deus, diante da realidade do nosso pecado, se eu preciso dele. Porque se eu não preciso de Deus, a tendência é eu ignorá-lo. Então a fé que cresce é aquela que vem agregada às lutas da vida. Esse é um primeiro ponto. Eu creio que essa é uma das primeiras boas respostas para nós da centralidade da nossa fé. Não despreze o sofrimento, mas abrace-se com o Senhor pelo aquilo que Ele é, fez, faz e fará. Tua fé vai crescer e você vai ser conduzido por esse Deus que não quebra alianças. Amém? Essa é a primeira realidade. Eu creio plenamente que Deus usa isso, muito costumeiramente, para nos manter próximos dele. A fé bíblica raramente se fortalece no sucesso. Raramente. Eu não estou dizendo que você não pode ter sucesso e ter fé.
ao mesmo tempo em Cristo. Mas eu disse que a fé bíblica raramente se fortalece quando tudo está indo bem. Fica forte. A tendência, quando tudo está indo bem, é a minha fé fraquejar, não fortalecer. Não é de graça que Deus disse o que para Abraão? Não tenha medo, eu sou o teu escudo e eu vou te dar coragem. Tecnicamente ele estava no topo do sucesso aqui, né? Com 318 ele venceu um batalhão. Mas, por crermos em Deus, em meio às dificuldades, por crermos dependentemente de Deus, em meio às aflições, não somente a nossa fé cresce, mas como também a gente percebe a presença de Deus como essa tocha, passando entre aqueles animais esquartejados e queimando, cauterizando qualquer ferida, cauterizando o impedido, chega de sangrar, eu agora curo, eu agora ratifico aquilo que falei com vocês. Irmãos, isso é muito apacentador. Eu queria que a gente ficasse de pé e queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu queria que nós lêssemos juntos, dos versos 1 a 13, depois eu vou orar. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Acabamos de falar aqui que a fé bíblica é fortalecida em meio às aflições. E as lutas e os sofrimentos são ferramentas que Deus usa para nos dar intimidade, proximidade e dependência dEle. Vamos ler dos versos 1 a 13, depois vamos orar. Vamos ler juntos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja. Amém. Vocês creem nisso? Os que creem no que acabamos de ler, digam amém. Então, em Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que foi em nossa vida acreditada a justiça de Deus. Por isso somos salvos. Por isso somos alvos deste amor inexplicável. Por isso, ainda que pequemos,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para acreditar a sua justiça e nos limpar de toda imundície que o pecado causa. Se a disciplina no momento parece ardida, é para que a gente cresça, é para que a nossa fé amadureça. O Senhor, como essa tocha de fogo, Ele vem e cauteriza a nossa dor, cura a nossa alma e renova a sua aliança conosco todo dia. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus por podermos enxergar verdades espirituais tão completas, ó Pai, que nos foram dadas, ou que foram dadas há tanto tempo atrás, através da vida do Teu servo Abrão, que já apontava para agora, para aquilo que está acontecendo agora, já apontava para a cruz, já apontava para aquilo que ainda há de acontecer na vida de tantos que ainda vão Te reconhecer como Senhor de suas vidas, e será acreditada também a justiça do Senhor na vida daqueles que creem, que crerão ainda. Ó Deus Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a suportar as aflições, ajuda-nos a perceber nos dias difíceis que o Senhor está nos aproximando de Ti mesmo e nos ajudando a que a nossa fé cresça, amadureça e sejamos, ó Deus, cada vez mais dependentes e confiantes no Senhor, ó Deus, que renova seus pactos e alianças com os seus. Ó Deus querido, muito, muito obrigado. Assim eu Te agradeço e peço por aquele que estava talvez até agora cansado, talvez desesperançado. Ó Deus, em nome de Jesus, que possa sentir a presença curadora do Senhor, trazendo renovo, ó Deus, trazendo coragem, nos lembrando que o Senhor é presente, o Senhor é pessoal, o Senhor, ó Pai, está conosco, o Senhor nos capacita a lidar com cada desafio da vida. Ó Deus querido, supre cada um com a Tua providência, ó Deus, com a Tua paz. Assim eu Te peço, Deus Santo, no nome de Jesus. Amém.